Bom dia pessoal, bom dia, tudo bem? Bom dia, gente. Hoje vamos começar uma live aqui super especial com a Mari Camarano. A Mari é uma grande querida, ela é incrível. Deixa eu desligar a música aqui, pôr no artigo que eu preciso olhar. Bom dia, Lívia, tudo bem? Vamos pôr aqui marketing e vendas. Bom dia, Marli, tudo bem? Hoje vamos falar sobre marketing e vendas com a grande Mari Camarano. A Mari já está entrando, já está chegando aqui na live. Olá, Mari, tudo bom? Como é que tá? Bom dia. Bom dia, gente, tudo bem? Sejam bem-vindos. Hoje nós vamos falar de um tema que tem sido cada vez mais requisitado, ainda mais nesse momento. A Mari já está entrando, eu trouxe uma especialista para falar aqui com a gente sobre marketing e vendas. Olá, Bom dia, Mari, tudo bem? tudo bom e você? Tudo bom? Como é que tá? Tô bem. Acordadona, já tomei um café aqui, ó. Tá do meu lado. Tirei da cama cedo. Olha, Vivi, eu saio da cama não tão cedo, mas começar a trabalhar efetivamente, eu sou uma pessoa noturna. Ainda mais trabalhando no digital, que é 24 horas. É verdade. Tá bom assim? Tá dando pra me ver direitinho? Tá sim. Ainda mais, né? Outro dia eu tava falando com uma cliente que ela falou, ainda mais para você estar pronta, né? Nós mulheres, estar prontas aqui é porque você sabe que acordou cedo mesmo. É verdade. Não tem jeito. Mas obrigada pelo convite. Tenho acompanhado as suas lives, obviamente. Mas Bri- é bem legal a gente conversar. Obrigada, Mari. Obrigada. Gente, eu trouxe a Mari aqui, já é a segunda live que a gente faz. A gente fez uma bem no começo da quarentena, acho que foi em abril, né? E o que aconteceu? Ao longo das mentorias que eu tenho feito lá no projeto Cresça com o Google, em parceria com a Rede Mulher Empreendedora, o tema que tem tido mais demanda é o tema de marketing e vendas, marketing digital e vendas. Então, eu achei que era muito importante trazer de novo a Mari aqui para o canal para falar aqui com vocês sobre marketing e vendas. Vou pedir para a Mari se apresentar aqui um pouquinho, contar um pouquinho de você para o pessoal que está aqui hoje. Bom, vamos lá então. Eu trabalho com marketing, comunicação e marca há mais de 20 anos. Sou apaixonada por isso, pela essa área. E eu trabalhei em grandes empresas, essas mais tradicionais que eu falo, né? Que na época o digital ele era muito inexistente, muito pouco. Então, eu trabalhei em indústria farmacêutica, passei por indústria alimentícia na BRF, trabalhei em algumas indústrias farmacêuticas, em agência no começo da minha carreira. E aí, há 8 anos atrás, eu falo que foi a sorte, porque eu acho que foi uma sorte mesmo de ir para o digital. Deixa eu acender a luz aqui, que tá meio escuro, né? E eu tive a oportunidade de ir para uma empresa que tinha essa veia do digital na alma, assim, a atmosfera inteira da empresa era sobre o digital. A gente tinha metas, só para vocês terem uma ideia, as metas eram por hora, que é a da FIT, que faz parte do Global Fashion Group. Então, eu entrei em novembro, no meio de uma Black Friday. Uau! Tranquilo. Eu cuidava também de campanhas na época, era uma das áreas que eu gerenciava, e no meio da Black Friday. E aí o digital apareceu na minha vida na marra. Eu acho que como muitas pessoas estão vivendo isso agora no meio da pandemia, né, de terem que reinventar o seu negócio, e as empresas também estão passando por isso, eu passei por isso, só que de uma outra forma. Depois disso eu trabalhei com investimentos online, por isso que eu conheci a Vivi, onde a gente desenvolveu um projeto para educação financeira para mulheres, né? E eu resolvi seguir a minha carreira solo, que ela nem é tão solo assim, porque eu tenho muitos parceiros.
E hoje eu sou mentora em marketing digital, eu faço consultoria e tenho alguns outros projetos, alguns voltados para mulher. Essa sou eu. Ai, que legal, Mari. Ô, Mari, e né, você está com esse projeto para mulheres também, de digital para mulheres. Como que é a questão das mulheres, a participação das mulheres no marketing digital? É pequena, é normal, é média, enfim, é equilibrada? Como que é isso? Então, Vivi, eu achei que... Não, é pequena, muito pequena. Eu vou dar alguns números Sério? para vocês. Eu achei que quando eu saí do mercado financeiro, que já é um mercado bastante restrito em termos de mulher, né? E aí eu tô falando tanto de mulheres que investem, que estão começando a cuidar das finanças, quanto de mulheres trabalhando e atuando no mercado, né? Para mim, quando eu entrei no mercado financeiro, foi um choque muito grande, porque eu vinha do mundo da moda. E o mundo da moda tem muita mulher. Mas, ao mesmo tempo, eu vinha do marketing digital no mundo da moda. E eu olhava ao redor, por exemplo, de 12 gerentes, eu fui a única mulher por muito tempo. Aí já tem um olhar que você fala, bom, qual é a estatística, né? Onde é que essas mulheres estão? E hoje, 80% dos CEOs de empresas de tecnologia são homens. Então, a gente vê que dentro da tecnologia já existe um gap de mulheres. Quando a gente fala de marketing digital, globalmente, nós ocupamos 27% dos cargos, independente do nível. É muito Uhum. pouco. Então, indo um pouco mais adiante, se a gente pensar hoje, 2% dos aplicativos desenvolvidos são desenvolvidos por mulheres. Uau! Mulheres são só 6% das desenvolvedoras de softwares. Então, até pensando, por exemplo, daí você falar, poxa, Mari, mas tem um monte de gente empreendendo, tem muita mulher empreendendo. Tem. Mas das fundadoras de empresas de tecnologia, só 15% são mulheres. Então, existe um gap muito grande dentro do mercado de tecnologia e dentro do mercado, consequentemente, do marketing digital. E isso começou a me instigar muito também, porque eu pensava, poxa, qual é a questão, né? Por que as mulheres elas não estão nessa conversa em uma área que vem crescendo tanto e no mercado que é a tecnologia, que hoje, mais do que nunca, se mostra essencial para qualquer tipo de relação que a gente tenha comercial e até social, né? Então, o que aconteceu assim, na minha visão, eu li alguns estudos, né, também que dizem que o grande ponto das mulheres não estarem dentro do marketing digital, a principal barreira, ela vem do medo de achar que é muito difícil, de ser muito complexo, e principalmente porque é uma área que tem muitos termos técnicos. Então, você acaba tendo dificuldade de entender o que é cada coisa e, consequentemente, se afasta e fica com medo é, do negócio como um todo mesmo, né? E a gente sabe que culturalmente, socialmente, nós mulheres nós não fomos criadas para termos profissões que são mais técnicas, né? Uhum, uhum. E que é o que acontece no mercado financeiro também, né? A gente, né, na profissão, profissionalmente, agora está crescendo, mas a grande maioria são homens, né? Nas empresas que eu trabalhei, era de 15 assessores, era eu de mulher e os outros Então, 14 homens. tem até aquela história da Denise Damiani que eu acho o máximo, que quando ela entrou, eu não lembro exatamente agora qual era a empresa, mas foi uma das primeiras grandes empresas que ela foi, que depois ela virou sócia, né? Não tinha banheiro feminino, né? Dentro do banco. Então, Sim, imagina isso, gente. A gente tá falando, sei lá, de 20 anos atrás. A gente não tá falando, tipo, de 60, 70 100 anos século. atrás, né? Exato, que já seria um absurdo, né? Então, É. até acho legal quem está assistindo, se vocês puderem colocar a área que vocês atuam aí, para eu saber um pouquinho mais. Mas é isso mesmo, Vivi. E aí eu comecei a ver como o marketing digital, na verdade, tem muita similaridade com o mercado financeiro. Hum, Porque é uma sopa de letrinhas também, né? A uhum, gente fala de uhum. ETB, de ETF, e aí dentro do digital a gente fala de CAC, fala de CPM. Então, essas siglas, elas são coisas que pra gente
ser humano que está acostumado com fala, com raciocínio, com uma história, quando a gente começa a levar muito para um lado que parece técnico, dá pavor. Então, Sim. esse é um dos grandes motivos que as mulheres acabam se afastando do marketing digital. E é isso que eu quero. É. E é interessante porque você sabe que muitas startups, muitas empresas perdem a oportunidade de captar recursos de grandes fundos por não ter uma pessoa, uma sócia, né? Uma sócia que atua ali diretamente com a tecnologia, com essa parte do desenvolvimento mesmo da tecnologia, né? E eles sempre querem que a pessoa que cuida da tecnologia seja sócia do negócio, né? E às vezes startups de mulheres, né, não tem essa sócia mulher ali que cuida da tecnologia, né? Então isso é Tem um um head gap. que é um homem, né? Porque não tem mão de obra. Até Exato. assim, tem projetos muito incríveis que incentivam que as mulheres que eu digo, assim, ainda meninas, consigam trabalhar com programação, com áreas que tem mais, os gaps ainda são maiores, né? Acho que daí também vai de um esforço, falando um pouco de como líder, né? Se você está num lugar desse, eu sempre tive essa preocupação de ter uma equipe equilibrada, sabe? E às vezes eu até falava assim, bom, na dúvida, se tiver um homem e uma mulher com a mesma qualificação, eu vou contratar uma mulher. Uhum. Nem é muito aceito, quando eu falo isso as pessoas se chocam, mas, gente, não existe condições iguais. A gente tem uma bagagem muito diferente cultural, né? Vivi, você sabe, a gente começou Sim. em 62. A gente não podia ter uma conta bancária. Então, é óbvio que a gente já está atrás em termos de possibilidades, né? Uhum. Estão mudando muito, ainda É. bem. E o que é interessante que o pessoal está aqui comentando, que essa Tentando questão ler não, aqui. né, não é necessariamente homem ou mulher, não é, mas é sim quem vem da área de humanas, né? Precisa. Então, o Bob está comentando que ele atua com marketing digital e sente muito isso que você está falando da tecnicidade, das confusões que todas que assustam. A Ana Cláudia também comentou que ela acredita que os termos técnicos assustam todos da área de humanas, não necessariamente homens e mulheres, concordo Concordo. plenamente. E o Bob comentou também que quando ele quis entrar nesse mercado, ele fez um curso com todos os professores homens e ele achou mega complicado, então quase desistiu até conseguir uma oportunidade de aprender na prática, o que levou bastante tempo. Inclusive, gente, saiu essa semana, sexta-feira, saiu uma pesquisa da B3, né, da Bolsa de Valores, que diz que o número de mulheres na B3 bate novo recorde em junho e fecha com o primeiro semestre com 648 mil CPFs. Tivemos 181 mil mulheres que se inscreveram na Bolsa agora em junho, né? Então, foi um crescimento importante, mas, por outro lado, né? Porém, o que acontece? O percentual de mulheres, só que aumentou também o número de homens ali na bolsa. O número de mulheres percentualmente aumentou mais, mas a gente está agora com 24 mulheres, 24% de todos os investidores na B3, na Bolsa de Valores, são mulheres. Em termos de número de pessoas, agora em termos de valor investido, que é um número que eu sempre procurei, e nessa reportagem aparece, né? Em termos de valor investido, as mulheres detêm 21,4% do valor investido, dos 274 bilhões de reais investidos, 21% é das mulheres e 78,6% dos homens. Então, acho que isso é um dado importante, né? Antes eram 22% de mulheres investidoras, agora subiu para 24%, né? Já é algo interessante. E acho que esse é o nosso desafio, trazer as mulheres, né, para investir, para o marketing. Ainda mais que a gente tem uma maioria como força de trabalho, né, também. A gente sabe que a grande maioria das mulheres acabam sendo chefes de família, né, no sentido de trazer o dinheiro para casa. Eu acho curioso, e é bem importante essa questão do montante do dinheiro que você está falando, né, Vivi? Porque a gente tem um gap salarial ainda de mais ou menos um quarto, né? Então, os homens costumam ganhar 26% a mais que as mulheres.
Então, também tem uma questão do volume de dinheiro aí que está vindo, né? E quando eles Sim. falaram da questão de humanas, o comentário do pessoal, eu concordo demais. Eu acho que tem uma questão assim, a questão muitas vezes não é sobre o gênero, né? O que a gente está falando é sobre as condições culturais e sociais que existem. Mas tem uma questão de afinidade, né? Eu brinco às vezes, Uhum. eu falo assim, gente, eu sou publicitária, pelo amor de Deus. Mas se você trabalha com marketing digital, você vai ter que olhar número. Não tem como. É. É aquela coisa, aceita que dói menos. E é muito olhar o resultado, né? Olhar, tá, essa campanha tá indo bem ou não tá? Tá dando dinheiro? O que eu tô investindo tá tendo resultado, eu estou jogando dinheiro fora, né? Então, né, liga muito essa questão financeira também, né? Ô, Completamente. Mari, agora conta um pouquinho, como que é esse seu projeto de digital para elas? Então, o Digital para Elas, ele nasceu justamente com esse propósito de trazer as mulheres para o marketing digital, mas trabalhando com as suas barreiras para que a gente consiga ter um trabalho de autoconhecimento e conseguir vencer esses demônios internos de achar que não é capaz, de que não consegue. Então, por isso, eu fiz uma parceria com o Davi Blanco. O Davi é incrível, ele trabalha com comportamento, ele é coach. E a gente entendeu que o comportamento e o bem-estar e a autoconfiança tinha tudo a ver com se iniciar um negócio ou buscar um cargo diferente dentro da empresa que você está, ou buscar uma atualização, uma recolocação em períodos que a gente está tendo uma taxa de desemprego muito alta, né? E então, e ainda mais assim, essa junção com o Davi, ela vem de uma crença que o digital para elas traz, que é, se a gente não se unir, homens e mulheres, a história não muda. É. Então, foi tudo muito bem pensado para que a gente conseguisse unir forças, conhecimento, para transformar realmente o marketing digital em algo acessível. E daí, uma das coisas que Hum. a gente fez, que eu particularmente gosto muito e tem tido muito resultado, é a criação do Beabla Digital. Então, a gente faz pequenas pílulas de conteúdo no Instagram, que é como traduzir esse marketing digital sem blá blá blá. Então, a brincadeira do Beabla é isso, né? Porque tem muito blá blá blá. Às vezes, a É. pessoa explica de um jeito tão complexo que você olha e fala, gente, mas tem outras formas de explicar, não é tão complexo assim. Não precisa, né? Dá para falar mais simples, né? Porque além disso, tem uma questão muito séria que é o marketing, ele já traz em si termos em inglês. É muito comum. Eu mesmo O tenho nome já é em inglês, né? Marketing já é um exato. nome. Eu tenho alguns vícios, porque às vezes eu falo, poxa, se eu estiver falando alguma coisa que você não entendeu, me fala. Eu tento sempre usar uma linguagem muito mais didática, mas tem termos que são em inglês, ponto, né? Então, quando a gente fala de digital, isso fica ainda mais complexo. Então, a ideia do Beabla Digital, dentro do digital para elas, são pequenas pílulas de conteúdo para que todo mundo entenda o básico, porque se não tiver o conhecimento básico, você não consegue evoluir. E aí, ontem a gente teve a primeira turma do digital para elas. E é o que? É uma mentoria? É um curso? O que que é? São 4 encontros. Vivi uma jornada em que a gente faz um grande apanhado de marketing digital e dessas soft skills por um mês. E além disso, a gente cria um grupo de networking para que as mulheres possam trocar e se apoiar em qualquer que seja o seu objetivo. Então, ali tem pessoas que estão buscando recolocação, tem gente que quer abrir um negócio, tem gente que já tem. Então, o digital para elas ele é um grande movimento de networking, pensando muito na questão da sororidade, que nada mais Uhum, é se apoiar e se ajudar a crescer, né? que Então, legal. tem esses 4 encontros que acontecem, cada um tem um tema. Então, a gente falou ontem sobre marketing 4.0, que eu vou contar um pouquinho daqui a pouco, e sobre autoconfiança. Ah, que legal. E é um programa, é gratuito, é pago? Qualquer pessoa pode se inscrever ou é pessoa que quer trabalhar nessa área? Como que é? Não necessariamente, é qualquer pessoa que queira entender um pouco mais sobre esse digital que está acontecendo no mundo. Porque assim, o que, que eu falo também, né? Às vezes você pode virar e falar, mas Mari, eu não trabalho com isso, tem quem faça para mim, ou eu trabalho numa empresa, eu tenho uma agência. Agora, eu sempre acho, a gente não precisa saber de tudo,
mas a gente precisa ter o mínimo de conhecimento para conseguir conversar, né? Então, por mais que você tenha um parceiro, você tem que entender quando alguém te traz um relatório, que perguntas fazer, né? O que questionar, como colaborar. Então, Uhum. acaba sendo para quem realmente quer, de alguma forma, se aprofundar no marketing digital e ainda tem pouco conhecimento ou ainda tem muito medo. Esses 4 encontros, eles não são gratuitos. O primeiro encontro e agora dessa turma as inscrições já estão encerradas, mas a gente deve abrir uma outra turma provavelmente em breve. E aí, quem quiser, segue a gente no Instagram, @digitalpraelas, que a gente vai colocando as informações lá. Tem um grupo do WhatsApp de troca, enfim. É só me procurar, porque a ideia realmente é que seja uma grande rede de apoio de marketing e os homens também são bem-vindos, obviamente. Que legal, bacana, Mari. Agora, e o que que é esse marketing 4.0? Conta um pouquinho pra gente. Vou contar. Ó, e aí é o questionamento, tá? Eu já vi que tem gente que trabalha em marketing aqui. Tem algum empreendedor? Se tiver, só manda um oizinho aí para mim. O Quem é marketing empreendedora aqui? Ah, tem, tem? eu já vi, tem a Letícia, empreendedora, que eu sei, né? A Yara também tá aqui, é empreendedora. Legal. Tem Tá. gente que ainda não empreende, mas quer empreender. Bob tá com uma agência. Quem não empreende, mas quer empreender é muito importante. Me A Ana identifiquei. Cláudia é empreendedora também. Muito bom. Ótimo. Então, legal. Então, vamos lá, porque acho que assim, para entender de marketing digital, a gente tem que entender de marketing, certo? Que é o princípio e o coração de tudo. Quando a gente fala de marketing 4.0, ele é um conceito do Kotler, chama Philip Kotler, é o papa do marketing. Quem não leu, leia, pesquise, porque vale a pena, tá? E é uma evolução do marketing, que é o marketing que estamos hoje. Então, eu vou contar um pouquinho de o que é o marketing 1.0 para como a gente chegou no 4.0. Quando a gente fala de marketing 1.0, né, que agora, antes era só marketing, na minha época, 20 anos atrás, mas hoje é marketing 1.0. A gente fala do marketing que ele é centrado no produto. E, consequentemente, quando a gente fala do objetivo dessa estratégia, ela é vendas. Então, aí vem o meu primeiro alerta, né? A gente fala muito de querer vender mais, mas só vender, a gente está no marketing 1.0, que é um marketing que, na verdade, ele vem da época da Revolução Industrial. O que significa isso? Quando a gente fala que o produto é o foco, o que a gente está dizendo é que não existia outros esforços no sentido de trazer venda. Então, da Revolução Industrial vem esse processo de produzir e, de, consequentemente, o objetivo de vender a produção. Então, é um pouco daquela história do Ford, não sei se todo mundo sabe, que você pode ter qualquer carro, desde que seja preto. Era aquela produção em série. Então, Não tinha opção. o que importava era o produto. Então, quando a gente fala sobre vendas, que todo mundo fica nessa ansiedade de vender, me incomoda, porque a gente está deixando de lado um monte de outras coisas que aconteceram e considerando só o produto. E, gente, uma coisa que eu vou falar para vocês: não existe fórmula milagrosa. Eu sei que tem um monte de gurus, um monte de coisas incríveis e de cursos maravilhosos de venda em um dia, R$ 1 milhão. Mas o marketing digital, o marketing, ele não tem fórmula. Por quê? Porque marketing é sobre pessoas. Como é que a gente consegue colocar algo que é completamente orgânico e humano e comportamental numa caixinha? Então, essa já é a minha primeira crítica. Mas vamos lá. Claro. Então, o marketing 1.0, ele é sobre produto e vendas, tá? Quando a gente vai para o 2.0, é quando as empresas começam a entender que o grande foco da história não adianta ficar vendendo o tempo inteiro um monte de carro preto. Porque se aparecer um carro branco e alguém quiser, eu vou ficar sem cliente. Então, o objetivo começa a se olhar para os clientes. Como é que eu conquisto clientes? Porque a concorrência começa a aumentar. A produção e a tecnologia começam a sair da mão de poucos donos, de poucos conglomerados.
E aí, o marketing começa a olhar com um viés de cliente. Então, eu tenho um cliente, eu não preciso só vender um produto. Existe uma pessoa que está do outro lado e que ela tem que fazer escolhas. E, consequentemente, o grande objetivo do marketing vira fidelização. Então, eu quero o cliente para mim, eu quero manter ele para mim, então eu preciso fidelizá-lo. Ok? Depois a gente entra no momento em que tudo isso vai permeando o desenvolvimento da tecnologia. Prestem atenção, a gente falou de produção, né? De indústria. O marketing 3.0 é um momento em que a gente viveu mais ou menos há uns 20 anos atrás, vai, em que as empresas começam a entender, talvez um pouco mais, algumas décadas, que o foco é valor. E aí, quando a gente fala de valor, inclusive, eu gosto de exemplificar corporativamente. Sabe quando tem aquela história de missão, visão e valores? Que as empresas começaram a criar essa história. Por que se criou essa história? Porque começou a se entender que a empresa deveria ter um papel, que ela tem uma função e que as pessoas queriam saber quem era você na fila do pão para poder comprar teu produto. Que veio a ISO 9000, né? Aquela toda questão de qualidade, que acho que a qualidade é justamente para mostrar esse valor, esse diferencial de valor da empresa, né? Exato, que valor é muito diferente de preço. E para quem é empreendedor, isso tem que estar na cabeça 24 horas por dia, né? Principalmente para quem presta serviço. Valor, preço é o preço. O valor é o quanto aquilo traz de benefício, é quanto isso, aqui, o teu trabalho traz com a sua carga de experiência e tudo mais. Nesse momento em que as empresas começam a falar e olhar para o valor, para o marketing como o produto tendo valor, que valor esse produto traz para você e que valor a minha empresa traz para você, o objetivo começa a ser ajudar o mundo nesse sentido, de olhar e falar, bom, quais são as práticas que eu vou ter para conviver neste ambiente que eu estou. E o marketing 4.0 vem com a evolução de tudo isso. Então, percebam, não é porque a gente está falando de valor que a gente deixou de olhar o produto. Então, o marketing ele vai somando, né? Quando a gente fala do marketing 4.0, ele vem no sentido de que o foco é a colaboração. Então, hoje a gente vê mais do que nunca produtos sendo desenvolvidos por equipes multidisciplinares. Quem trabalha com marketing digital mais próximo, a gente tem um modelo de trabalho que chama Squad. Não sei se todo mundo conhece. Quem não conhecer, coloca aí que eu explico. Que é um modelo do Spotify, inspirado no Spotify. Então, as empresas começam a funcionar de outro jeito e os produtos começam a ter outra função, né? E o objetivo dentro do marketing 4.0 é engajamento, é criar o que a gente chama de lovers, né? Pessoas que realmente defendam a sua marca. Por que esse marketing 4.0 aparece? Porque a gente vive uma aceleração tecnológica. Então, a partir do momento em que o consumidor, as pessoas, a gente começa a ter voz, a gente está aqui fazendo uma live. Isso já quer dizer muita coisa, né? Hoje as pessoas têm voz. Então, a partir do momento que as redes sociais aparecem com uma força gigantesca, que as pessoas, você consegue ter informações de diversas frentes, que não só do seu ciclo de amizade, sobre uma empresa, sobre um produto, as empresas começam a ser cobradas e também entender que existe um movimento muito maior. E não existe mais essa horizontalidade que nem existia na época da Revolução Industrial. Porque hoje tem quantas startups surgindo? Só na pandemia, gente, eu não sei se vocês sabem esse dado, na primeira quinzena de abril foram abertas 1.700 lojas virtuais por dia, em média. Uau, por dia? Por dia. Uau. Então, a gente está no mundo em que ele sai de ser horizontal para ser de vertical para ser horizontal. A gente está num mundo em que a tecnologia permeia tudo isso. Então, o marketing 4.0 é uma leitura do Philip Kotler sobre esse contexto, em que ele fala que não adianta mais separar as coisas, que o marketing 4.0 tem que ser a junção do marketing tradicional. E quando a gente fala em tradicional, a gente está falando de TV, rádio, porta a porta, folderzinho, não importa o que seja, como marketing digital.
que é nesse contexto em que tem um consumidor muito mais antenado e ao mesmo tempo com uma jornada de escolha muito mais complexa e não tão linear como era antes, que as empresas têm que se posicionar olhando para essas duas frentes, para esses dois lugares. Então, o marketing 4.0 ele vem disso. E eu arrisco a dizer que, na verdade, pandemia, pós-pandemia, eu acho que a gente já entra numa nova era, na minha visão. Uhum. Vou ligar pro Potter para saber o que ele acha. Deve Mas ter alguma live dele aí falando alguma coisa. eu acho que a gente está no 5.0 goela abaixo, que é um contexto em que as formas de relação mudam completamente. Uhum. Então, é isso, meu ponto. A gente sempre está falando sobre pessoas, sobre comportamento. E aí não tem fórmula. Esse é o ponto. Sim. Mari, a gente fala bastante de produto, né? A gente falou aí, né, que o marketing 1.0 lá começou nessa questão de produto. E a Ana Cláudia colocou bem aqui. Ela falou, eu presto serviço, né? E em relação a serviços, é a mesma coisa? É a mesma coisa se a gente pensar assim. Claro que quando a gente começa esse sistema mais capitalista de produção, a gente estava falando muito de produto. Mas pensa. Eu sou filha de sociólogos, tá, gente? Então, não sei se eu vou falar uma coisa muito absurda, mas pensa na história, não sei quem já estudou um pouquinho sobre marxismo, ele fala sobre a mais-valia. E a mais-valia também tem a ver com a força de mão de obra, né? Então, quanto que você coloca de valor em cima de um produto ou um serviço. E a mão de obra era uma forma de se vender serviço. Então, o serviço é a mesma coisa. A gente vende serviço desde que o mundo é mundo, desde que existe trabalho remunerado, né? Uhum. O serviço é a mesma coisa. Já existiam empresas que prestavam serviços, obviamente, mas a preocupação era com que serviço eu presto. É nesse sentido, entendeu? Quais são as características do serviço que eu presto? Sem olhar muito para o que estou trazendo de benefícios. Esses conceitos foram evoluindo ao longo do tempo. Se a gente pensar, há 3 anos atrás, a gente não falava sobre engajamento. A gente normal, né? Influência é uma palavra que todo mundo conhece, que todo mundo já ouviu falar de alguma forma. Então, a sociedade dita muito o marketing. Eu não gosto, o pessoal fala muito assim, marketing cria necessidades. Eu tenho mais de 20 anos de experiência e eu te garanto que eu nunca criei necessidade nenhuma. Gente, não tem como criar necessidade. Existe um negócio que chama pirâmide de Maslow, que é outro conceito básico dentro do marketing. Ele fala sobre as necessidades básicas do ser humano e vai subindo, é uma pirâmide mesmo, até chegar na necessidade mais longe das básicas, que é, tipo, comida, proteção, segurança. Tem uma questão até que já inclui a espiritualidade como uma das necessidades, mas o marketing, ele dá resposta às necessidades. Ele pode criar desejos, mas necessidade jamais. Você vai falar, mas Mari, tem gente que tem necessidade de ter um iPhone. Não, a pessoa tem necessidade de se comunicar, de falar. É uma necessidade social. O ser humano é social. Agora, daí você pode ter um celular X ou um Y. Então, a necessidade, eu acho muita pretensão. Deixa eu ver, a Ana Cláudia está comentando. Existe uma prática muito ruim da comissão. Eu não cobro, cobro o meu valor. Minha mão de obra, o cliente estranha e os colegas criticam. Que seria tipo cobrar um percentual sobre o produto que você vai facilitar no serviço, alguma coisa assim? Só explica pra gente melhor, Ana Cláudia, porque assim, pode ser uma comissão por uma indicação, algo do tipo, né? Ô Mari, mas enquanto isso, como que então vender mais, né? Como usar o marketing para vender mais? É produzir conteúdo? Como que é? Então, a primeira coisa venda é uma consequência, né? Eu brinco que quando você tem um produto ou um serviço e você quer vender a todo custo, qualquer custo, é a mesma coisa que se chamar alguém para dormir na sua casa e você não conhece a pessoa. Falou, oi, tudo bem? Vamos dormir lá em casa? Então, assim, tem um processo, né, gente? Então, a primeira coisa, você falou um pouco de marketing de conteúdo, né, Vivi? O marketing de conteúdo, ele é uma estratégia de venda. Ele tem crescido cada vez mais, né? Eu acho que tem uma questão que o marketing de conteúdo, por que ele cresce tanto?
porque ele é focado em uma dor. Ele vem para resolver um problema. Então, quando a gente pensa que uma pessoa vai conectar com o seu produto ou serviço, o que ela quer com aquilo, né? O que você está oferecendo para o mundo? Qual que é teu objetivo? O que você quer transformar? Como é que você colabora nesse ecossistema do marketing 4.0? Como é que você engaja as pessoas e faz com que elas realmente entendam o valor do seu produto ou do seu serviço? E aí, o conteúdo, ele acaba colaborando muito para isso. Porque o conteúdo vem com uma forma de resolução de necessidades também. Então, vamos pensar assim, Vivi, você trabalha com investimento, mas com mindset, com planejamento financeiro. Você tem toda uma bagagem aí, né? Mas você também tem seus cursos, você tem seus planejamentos, as suas propostas que você faz de planejamento individual, né? Então, o teu produto é ser planejadora financeira. Se você ficasse falando sobre isso toda hora no seu Instagram, o que ia acontecer? Olha aqui, agita Instagram. A gente está falando de marketing, então você está fazendo isso. Você está prestando um serviço, você está através do conteúdo, você está ajudando as pessoas que te seguem e que têm a possibilidade de serem suas futuras clientes ou já são, a ter um conhecimento mais ampliado, a falar sobre como fazer as pazes com o dinheiro, a falar em como não ter medo de falar sobre o dinheiro, a falar sobre negócio, sobre uma capacitação. Hoje aqui a gente está falando de marketing, de vendas. Então, o conteúdo, ele vem nesse sentido, gente. É muito fácil você querer vender o tempo inteiro pela pura venda. Uhum. E aí tem um caso bem legal que eu gosto muito, que eu fui num evento ano passado, depois eu até vou falar um pouquinho desse caso, porque tem a ver com o BuzzFeed, depois a gente volta. Mas eu fui num evento que chama VidCon, que é o maior evento de vídeos online do mundo, assim. Foi maravilhoso, é só sobre conteúdo, sobre tecnologia, influenciadores, enfim. E num determinado momento, tem uma coisa que no marketing a gente chama de geração Z. Não sei se todo mundo já ouviu, mas essa nova geração de consumo. É o pessoal que tem TikTok, basicamente. Pessoal Galera do nova. TikTok. E aí tinha um menino que estava falando um pouco sobre publicidade, o debate era sobre esse, né? E ele tinha 18 anos. Ele virou e falou assim: olha, eu vou falar uma coisa para vocês marqueteiros que estão nessa sala me observando. E tinha um monte de gente. Eu não tenho 30 segundos para ser interrompido por vocês. Mas eu tenho meia hora se você quiser me contar uma boa história. Então, o conteúdo, ele vem daí. Ele é sobre resolver um problema, ele é sobre contar uma história, ele é sobre dar uma informação que seja relevante e pertinente nesta jornada. Quando você simplesmente fala, oi, compre o meu produto, você está interrompendo, você está sendo invasivo, você está chamando a pessoa para dormir na sua casa sem ela nunca ter te visto. É isso. Então, se a gente pensar no conteúdo como estratégia, é óbvio que ele é efetivo, porque você cria conexão, porque você cria frequência, porque a pessoa consegue te acompanhar e aprender com você. E isso é uma troca, isso é colaborar. Uhum. Então, acho que é uma estratégia de marketing extremamente poderosa que as pessoas acabam ignorando. Elas só querem saber como elas fazem um e-mail incrível para converter em venda. Uhum. É porque a pessoa quer vender rápido, ela quer vender hoje, né? Ela quer vender agora. E para eu fazer conteúdo, envolver as pessoas, escutar o que as pessoas querem, para daí eu trazer o conteúdo, demora tempo, dá trabalho, né? Eles falam assim, mas não tem outras formas? Claro que tem, gente. São vários canais, né? Existem vários canais. Mas o ponto é, não adianta você querer simplesmente vender o tempo inteiro. Porque é chato. É o que esse menino diz. Ele tá falando, vocês são chatos. Ninguém aguenta, né? Aquelas pessoas só ficam mandando coisa para você comprar, né? E vocês já viram a quantidade que tem já hoje de... Tá cada vez mais em voga a história do ad blockers. O que significa isso? São ferramentas, programinhas que você pode instalar no seu computador para você nunca mais ver publicidade. Não ver banner. Então, assim, a publicidade, do jeito que ela era, ela morreu. As pessoas não querem mais ficar vendo conteúdo vazio, as pessoas não querem ser entuchadas de produto. E tem mais uma questão, a concorrência é gigante.
Então, como é que você vai se diferenciar? Como é que você vai fazer com que as pessoas doem o tempo delas para vocês? Porque quando a gente está falando com alguém, ela está dando tempo. E o tempo é a maior preciosidade que a gente tem na vida, né? É, Então, é. é esse o olhar que eu acho que é importante ter, mais do que falar, como é que vende, como é que não vende, sabe? Uhum, uhum. Ô, Mari, agora só fazer o conteúdo por fazer também não vai levar a nada, né? O que que a gente precisa para desenvolver uma boa estratégia de conteúdo que vai levar para essa venda? Lógico, a gente quer ajudar as pessoas, mas a gente também, né, quer produzir, Tem que investir, né, Vivi? Sim, tem que investir, tem que me contratar, né? Tem que viajar, né? A gente quer viajar, a gente quer fazer uma série de E não coisas que a gente, comida, adoro essa música. a gente quer, que a gente precisa de dinheiro, né? Não, sem dúvida. Acho que o principal ponto é o conteúdo, ele serve. Vou dar um exemplo do YouTube, pode ser? Que ele vai ser Sim, perfeito. para qualquer conteúdo. O YouTube, ele tem um racional que eu acho bastante interessante, que a própria recomendação do Google, para quem não sabe, o YouTube é do Google. Ele fala sobre 3 tipos de conteúdo que você tem que fazer se você quiser estar dentro do YouTube, né? E aí a da pirâmide de novo, lá vamos nós. Hoje eu estou muito da pirâmide. O topo da pirâmide, então, que é a menor quantidade, né? Então, essa pirâmide tem a ver com quantidade. É o que eles chamam de hero, herói. O que significa o conteúdo herói? É um conteúdo que inspira, que muitas vezes, vamos supor, você, no teu caso, se você fosse fazer um conteúdo hero, você ia fazer um conteúdo sobre a superação, que tem muito a ver a sua história, sobre como superar, de repente, uma situação financeira difícil após pandemia. A Vivi faz um super vídeo contando como ela superou a pandemia. Então, tem a ver muito com inspirar, que é essa coisa do herói. Ou com uma questão de manifesto de marca, que você fale sobre o que você acredita. Dove é um conteúdo bastante hero. Sabe essa coisa da real beleza? Os lindos Uhum. fazem, que você fala, nossa, que maravilhoso. Isso é hero. É quando você fala sobre propósito, quando você vem para inspirar. Depois, a gente tem um conteúdo que a gente chama de hub dentro do YouTube. O que significa isso? São quadros. Ele precisa de frequência. E isso, gente, vocês podem, inclusive, transpor para o Instagram. Tudo que eu tô falando. Falando de uma estratégia de conteúdo mesmo que o YouTube ele preconiza. O que significa ter quadros? Então, por exemplo, a Vivi tem um quadro, Café com Vivi. Então, todo dia, o quadro é nesse sentido, da frequência. Pode ser toda semana, pode ser todo mês, mas ter um quadro que tem um formato específico, que traga um conteúdo específico. Porque o que você faz com isso? Você cria assiduidade, você cria frequência, você cria audiência, né? Que é a mesma dinâmica lá da TV. Vamos pensar? Uhum. Pode estar Uhum. certo, não dá para desperdiçar o marketing tradicional. Não dá para você pegar tudo o que aconteceu no mundo e simplesmente jogar fora e falar agora a coisa é o digital, vamos vender para caramba online. É marketing, gente. Marketing tem essência, né? Tem estudo, tem estratégia. Sim, sim. Então, esse conteúdo hub vem nesse sentido, de E conseguir a criar. integração também, né? O marketing é a integração dessas outras mídias com as mídias sociais, enfim. Né? Exato. E a terceira camada de conteúdo dentro do YouTube, eles falam sobre o help. O que significa isso? Help é ajudar. Ajudar em que sentido? Entender o que a pessoa está buscando, o que seu nicho, o que o seu target, o que seu público-alvo está buscando e oferecer para ele essa solução. Então, vamos supor, o que isso quer dizer? Tanto no Google quanto no YouTube, a gente não faz buscas específicas, como fazer um brownie incrível. Vendo como fazer um brownie incrível, seria muito interessante que uma marca de chocolate em pó ou chocolate belga, sei lá. A Carol tá aí, eu vi, por isso que eu lembrei do brownie, porque ela é especialista em brownie. Não sei quem vai, Carol. Se uma marca viesse com essa receita para mim, isso é um help. Eu tô procurando um negócio e na hora em que eu tô precisando de ajuda, a marca vem e fala, aqui estou eu para te ajudar. Porque tem a Agora, dela.
Então, mas agora tem muita medo em relação a isso, porque a Carol, por exemplo, pode falar assim, tá, mas se eu for lá no YouTube ensinar como que faz o brownie, ninguém vai comprar o meu brownie. Como é que funciona? E aí, né? Por que que eu vou ensinar o pessoal a fazer meu brownie e depois ninguém vai comprar de mim? Mas eu, né, eu faço para vender, e aí? Como é Ó, que é isso? e aí eu vou dizer uma coisa, por isso que meu parceiro é o Davi. Vamos ver se o Davi depois me aprova o que eu vou falar. Para mim tem muito a ver com autoconfiança. Pensa só, você compartilhar teu conhecimento que nem você faz, acho que um monte de gente faz. Gente, a nossa bagagem, o que a gente sabe, ela é única. Cada um interpreta de um jeito, cada um tem suas experiências. Isso não quer dizer que é melhor ou pior, tá? Mas eu, particularmente, na minha visão, eu acho que conhecimento sem compartilhar não serve para absolutamente nada. Então, eu poderia falar, eu não vou falar nada do que eu sei, porque eu faço consultoria, porque eu dou mentoria, então eu não vou contar, porque eu quero que vocês venham atrás de mim. Não faz o menor sentido, porque no fim, se a pessoa precisar da farinha, não importa que ela ensinou a fazer o brownie. Ou se a Carol fizer o brownie, talvez ela faça um cookie. Talvez o brownie da Carol seja tão incrível que eu vou fazer em casa e não vai ficar bom, porque a minha praia é brownie. Né, às vezes a Entendeu? pessoa fala assim, ai, não tem paciência para fazer isso, né? Vou comprar o dela então. O dela tá tão bonito que eu vou comprar o dela. Então, assim, a gente ficar com essa mentalidade de, tipo, não dou porque eu não quero que peguem de mim, é uma mentalidade até um pouco da escassez, né? Uhum, Inclusive, que eu comecei a falar sobre o digital para elas, que é sobre sororidade. Isso, uhum, ele falou, o Netflix indicou filmes de concorrentes. Gente, quando uma empresa faz isso, vejam, é sobre autoconfiança. é. A Buzz, ó, a gente está falando sobre uma empresa, sobre Netflix, porque eles fizeram uma coisa falando do concorrente. Vocês entendem que isso propaga? Porque é tão inusitado que as pessoas olham e falam: caramba, que legal. Quem que se deu bem, os concorrentes ou Netflix? Netflix. É. Tá falando Sim, dele. sim, Então, sim. acho que é uma aí muito, muito forte da gente tentar tirar um pouco essa visão de que existe concorrente ou que eu não vou dar um conteúdo porque eu quero vender esse conteúdo, sendo que, na verdade, se teu produto, seu serviço for bom, se você tiver realmente com o público engajado, as pessoas vão querer o seu produto, elas vão querer o seu serviço. Não é porque você colocou um conteúdo no Instagram que isso vai minar o seu portfólio de clientes de maneira alguma. Uhum, Não quer dizer trabalhar de graça. sim. Não estou falando isso, porque a gente acabou de falar sobre valor. Mas, poxa, por que não compartilhar? Você vai dando gostinhos, né? Você vai dando pequenas demonstrações e degustações do seu trabalho. Então, produzir Sim. conteúdo é essencial. Não há uma forma de você trabalhar de graça e nem dar de graça de bandeja as coisas. É, porque você ensina uma, né? Você ensina a pessoa, mas às vezes ela vai conseguir fazer uma parte, outra parte ela vai querer a experiência, né, de um Porque especialista, vai especialista querer. é isso que você tem que. É essa autoconfiança. Especialista é você. É a mesma coisa, Vivi. A Vivi é minha consultora, gente. A Vivi manda uma planilha. Eu falo, agora eu não quero mais nada com a Vivi, porque eu já sei me virar sozinha. Claro que não. Quando ela manda uma planilha, eu falo, gente, como eu preciso dessa mulher, socorro. É isso, né? E às vezes a gente descobre que é mais difícil do que imagina, exatamente. A gente fala, então vou fazer e começa a fazer e vê que não é bem assim também, né? Às Das vezes. habilidades técnicas, das competências. É isso que a gente está falando. Um especialista é sempre um especialista. Óbvio, a gente tem que valorizar o trabalho das pessoas. É. Né? Ô Mari, você deu comentou bastante desse BuzzFeed. O que é Ah, o BuzzFeed? vou Conta pra gente. Não sei se todo mundo conhece o BuzzFeed. Quem conhece, gente? O BuzzFeed ficou muito famoso no Brasil por ter uma página no Facebook, mas ele é muito mais do que isso. É uma empresa de conteúdo jornalístico, inclusive, e de entretenimento. Tem uma série no Netflix, já que a gente falou sobre Netflix, que é incrível, que só são matérias feitas sobre o BuzzFeed deles, né? Dentro, eles tratam de temas polêmicos e eles Hum, contam como é que o jornalista constrói a história e todo o processo de entrevista e tal. É muito maravilhoso. Eu adoro. Vale a pena. como que chama esse Chama documentário?
Follow This. Mas Follow this? se você procurar BuzzFeed dentro da Netflix, você acha. O BuzzFeed ficou muito famoso no Brasil pelos quizzes, pelas coisas que eles faziam. Sabe aquele teste? Quem é você na quarentena? Quem é você na série tal? Mas o BuzzFeed é muito mais do que isso. Por isso que eu acho que vale a pena olhar o BuzzFeed com muito cuidado, principalmente para quem quer produzir conteúdo e entender o que eu estou falando de conteúdo como uma estratégia de marketing digital. E aí eu estive no BuzzFeed, eu tive essa oportunidade durante esse processo do evento, que a gente visitou várias empresas na Califórnia. Escreve BUZZFIEED. BuzzFeed. F-I-E-E-D. Isso. Assim. E aí, o que acontece? O grande ponto é que eles... minha cachorra vai latir, não se assustem. Eu sabia que isso ia acontecer. Mas vocês vão ganhar um prêmio. Vou mostrar a Cancan ao vivo, hein? Eu sabia, porque é hora da limpeza. Você vai participar. Milhões da Vivi. E aí, o BuzzFeed, o que acontece? Eles fazem por dia 600 tipos de conteúdos diferentes. Gente, vocês imaginam isso? E aí tem um conceito que eu gosto muito, que é o seguinte, e aí o BuzzFeed, qual que é o racional dele? Que é um pouco do que você está falando, Vivi. Eles falam que todo conteúdo tem um que eles chamam de job to be done. O que significa isso? Um trabalho a ser feito. Isso nada mais é do que qual é a função desse conteúdo, para que ele serve, o que ele resolve. Se ele não resolver nada que tenha a ver com o seu produto, se ele não resolver nada que tenha a ver com o seu serviço, se ele não trouxer algo sobre a sua marca, sobre os seus valores, sobre o seu propósito, esse conteúdo não tem que ser feito. Simples assim. E aí você consegue focar realmente no que é importante. Às vezes as pessoas me perguntam, falam, Mari, mas posso ter um Instagram pessoal e colocar a foto do meu cachorro? Ou eu posso me posicionar politicamente? Gente, você pode tudo. Meu ponto é, qual é a função? Qual é a função disso? Se você falar, a função de colocar meu cachorro é criar conexão emocional, mostrar que eu sou uma pessoa normal. Maravilhoso. Não, é porque meu cachorro é bonitinho mesmo. Que nem a Cancan aqui, ó. Tô segurando para não... Qual é a função? O que seu cliente vai ganhar lendo isso? O que você está querendo dizer para as pessoas? Então, o BuzzFeed, o que não tem um job to be done, não tem uma função, eles não fazem. Entendi. Ô Mari, então vamos lá, resumir um pouquinho. Quais são as principais dicas para quem quer para manter um negócio digital, né? Ou para trazer o negócio para o digital? Eu acho que a primeira coisa é a diversidade de canais. A gente falou um pouco de estratégia de conteúdo, mas, por exemplo, quem aqui trabalha com produto, uma grande forma de venda é marketplace. Vocês conhecem, gente? O marketplace, você não precisa ter uma loja virtual, você pluga os seus produtos dentro de algumas lojas. Um desses modelos que é bem famoso é o Mercado Livre. Então, elas vendem ali dentro, usam o volume de acessos do site, né, do Mercado Livre, usam a divulgação do Mercado Livre. Então, é uma forma de você acabar economizando, no sentido de ter toda uma estrutura de loja virtual, né? Mas não se esqueçam, tem uma comissão boa nessa história, porque o Mercado Livre ganha uma parte, estou dando o Mercado Livre como exemplo, né? Mas tem vários. Ele ganha uma parte do que é vendido. Magalu também faz isso, Elo7, boa, gente. A Olixo, eu ia falar sobre o Olixo. O Olixo é muito legal porque ele acaba fazendo marketplace dentro do marketplace. Então, você consegue ter produto dentro do Olixo que está dentro do Mercado Livre, por exemplo. Então, várias formas de você pensar em como você vender online sem ter que necessariamente ter um e-commerce. Acho que esse é o primeiro ponto. Então, a diversificação de canais. Então, estar no Facebook, estar no Instagram é importante? Se o teu público estiver lá, né? Porque às vezes a gente acha que tem que ter todas as redes sociais e não necessariamente. Você precisa falar com quem eu estou falando. Essa pessoa está ali? Para ela é importante esse lugar? Então estarei. Se não não precisa estar. O WhatsApp, ele acaba funcionando muito, mas aí eu vou dizer uma coisa. Agora dá até para criar algumas lojas dentro do WhatsApp, né? Não sei se vocês já viram, incrível.
O WhatsApp ele vem se posicionando como uma forma e um meio de pagamento, que daí tem umas questões burocráticas brasileiras, que vamos ver como é que o negócio anda. Mas é um lugar para se olhar. O que eu acho é, gente, não sejam inconvenientes invasivos. Sempre lembrem do menino de 18 anos. Uhum. Ele não tem 30 segundos para ser interrompido. Ele nem ninguém no mundo. Então, também usar o WhatsApp requer bastante sensibilidade, no sentido de pensar o que eu estou trazendo para essa pessoa que eu estou invadindo o celular dela. Uhum. Pode ter venda? Claro que pode, mas não só. Sim. Venda que eu digo é a venda descarada, né? E aí o que eu diria é assim, pensa na tua proposta de valor. É muito importante ter um posicionamento de marca definido para justamente abrir esse leque, entender quais são as conversas que faz sentido você ter, quais são essas ferramentas e esses canais que você pode estar. Entender teu target é fundamental, porque se você não souber com quem você está falando, se você reduzir, você não vai ser efetivo. E você não vai conseguir, consequentemente, vender. Não adianta você achar teu produto máximo se o seu público-alvo não acha. Então, ouvir, fazer pesquisa, testar, sabe? Sim. Outro dia eu recebi uma mensagem de uma pessoa falando: olha, finalmente agora encontrei meu modelo de trabalho, não, meu produto, desenhei meu produto, isso e aquilo, maravilhoso, estou feliz da vida, mas eu queria saber com você como é que eu posso vender. A venda é consequência, né? Se teu produto é bom, se você está conversando certinho com a pessoa certa, de um jeito que para ela faz sentido, trazendo informação, mantendo a relação, a venda é uma consequência. Se o produto é tão bom, ele estaria vendendo, né? Então, Exato. Então, acho que onde... é esse o ponto. E às vezes a gente tem muita dificuldade em olhar para o nosso produto com olhos reais, né? Porque às vezes tem apego, e é normal, mas eu acho que tem que ter essa reflexão, sabe? Sair do centro do teu negócio e olhar de fora, nunca deduzindo o que você acha que o outro acha. Não tô falando isso. Mas faz pesquisa, conversa, escuta, sabe? É Uhum. muito importante, porque a gente às vezes fica com a nossa cabeça. E a nossa cabeça não é a cabeça das pessoas. Acabei de falar lá no começo do papo, a gente estava falando sobre como o marketing é complexo. A gente está falando de pessoas, de comportamento, de decisões, de necessidades, de desejos, tudo isso junto, né? Então, assim, Vivi, para resumir, eu falaria assim, ter consistência. Consistência no sentido de meu tema é esse, meu assunto é esse, eu consigo ir para este universo de conversa. Então, estou falando de brownie, posso falar de receitas, posso falar sobre o quanto o chocolate ajuda no processo de sinapses mentais. Mas tem lugares para se conversar sobre o mesmo assunto, novas formas de abordar, né? Então, pensar na relevância. Relevância é o que é importante para o meu público, né? Depois, frequência. Não adianta conversar uma vez e sumir, gente. É que nem relacionamento. Não adianta fazer uma campanha uma vez por ano e querer converter, ou uma vez por mês. Não adianta não postar nunca e quando postar entupir a pessoa de coisa. Então a Uhum. frequência é muito importante, porque aquela velha história que é muito básica, quem não é visto não é lembrado. Olha lá. A Carol falou que a gente gostou de chocolate, A gente vai sair daqui, todo mundo vai entrar no Instagram da Carol para comprar brownie. Gente, não. A Carol é a rainha das receitas. Ela é a rainha das receitas. Vamos lá. Frequência. Vamos lá que tá acabando, temos um minuto só. Tá. Mensurar sempre, então por isso que vem as métricas. E daí tem vários posts legais lá no Beabla Digital, se vocês quiserem ir. Eu sempre vou colocar métricas e traduzir essas métricas. E a última, que é a fórmula do sucesso, Vivi, para vendas, chama dedicação. Ah, sim. É isso, gente. É isso aí. É isso aí. Nossa, muita. Essa dedicação para criar essa conexão, né? Para produzir tudo isso. Muito bom. E até para responder para os clientes quando procuram para comprar os nossos serviços, né? E falar, eu não vendo, daí não responde um comentário no Instagram. Não resolve, né? Não tem como. Então a questão é estabelecer a conversa e ter um bom produto, um bom serviço e diversificar, muito esforço e diversificação. Acho que esse é o principal ponto. Gente, sigam a Mari lá no Instagram dela, Mari Camarano com 2 M's.
Vou colocar no... para elas. Vou colocar lá. Muito obrigada, Mari, por mais essa live. Muito obrigada por todo mundo que esteve aqui, gente. Muito, muito obrigada. Acho que vamos ter que fazer outras, ó. O tempo tá acabando. Tô aqui. Beijos. Beijo. Tchau. Obrigada.